Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como formatar colunas dentro do SharePoint List, mas não formatar do modo tradicional. A gente vai aprender a formatar no modo avançado para criar recursos novos que precisam aí de código, mas a gente não vai ter que codificar, a gente vai usar exemplos prontos, tá? A ideia aqui é você só aprender a usar coisas que já existem codificadas para que você possa utilizar aí no seu dia a dia. Quero que vocês entendam o seguinte, eu tô aqui numa lista do SharePoint, a gente vai alterar alguma dessas colunas com algumas formatações, mas essas formatações não é só meramente visuais, elas nos ajudam com algumas ações. Vai ficar mais claro isso aqui. Da onde que eu vou tirar essas formatações já criadas? Eu vou utilizar a própria documentação aqui, tá, ó, que a gente chama até, ó, de formatação avançada, tudo bem? Então, nessa formatação avançada, aqui na documentação, ele me traz alguns exemplos bem legais. A primeira que eu vou mostrar, né, não vou usar nessa ordem aqui, a primeira que eu vou mostrar, que é a mais tranquila, é a seguinte, essa aqui, ó, uma formatação tranquila para coluna, que faz o quê? Permite que o usuário digite, e obviamente, né, ele só vai poder digitar no item, na coluna, que ele tem ali acesso, né? Ele não vai conseguir editar um item que ele não tem acesso. É importante falar isso porque as seguranças não vão ser alteradas aqui, tá? Se você não entende segurança de listas, tem aula no canal aqui explicando detalhadamente sobre essas seguranças, tudo bem? Vou tentar deixar aqui no card aqui em cima para vocês. Bom, qual é então a primeira edição aqui que eu quero que vocês entendam? Ó, eu consigo pegar, por exemplo, esse JSON aqui, né? Perceba que esses códigos são JSON, se você não entende isso, fique tranquilo. O que eu quero que você entenda é que é esses códigos aqui, tudo bem? E aí eu venho aqui na coluna que eu quero alterar e, como eu disse, né, a gente vai alterar uma coluna, tudo bem? Então eu vou vir aqui, ó, na título, por exemplo, e formatar, ó, configuração da coluna, formatar essa coluna. O SharePoint me mostra aqui uma formatação de coluna que eu posso realizar como uma formatação condicional, ou então um modo de exibição baseado, ó, na lista ou então na galeria, tá vendo? Ó, vou clicar aqui, deixa eu até tirar esse modo avançado que eu tava brincando aqui, tudo bem? Ó, lista ou galeria, tá vendo que até altera? Então eu posso mudar a forma de exibição também das listas, tá? E também no modo galeria. Porém, eu posso também alterar coluna por coluna, fazer algumas coisas na coluna, que é o que eu quero fazer agora com vocês nesse primeiro método. Então aqui, nesse exemplo que nós temos, ó, a gente vai usar esse JSON aqui, tudo bem? Então eu já vou copiar, Ctrl C aqui. E aqui, em vez de eu fazer uma formatação na coluna título, que está selecionado aqui, usando o que eu tenho disponível, eu vou colocar o que, ó? Modo avançado. Quando eu clico em modo avançado, ele abre para mim, ó, justamente o editor em JSON, que eu posso utilizar aí esses conceitos avançados de formatação. Então, quando eu colar isso aqui, ó, Ctrl V, eu consigo clicar em visualizar, tá, ó, e aí ele já faz para mim. Olha o que aconteceu, galera, o título sumiu, né? Opa, o que aconteceu aqui? Bom, eu criei aqui essa formatação, então o que está aparecendo lá é isso. No texto de dentro e no TXT Content tá aparecendo, ó, cifrão field name. Porém, eu não coloquei aqui, né, qual campo que eu quero que apareça aqui. Porque na formatação, eu posso brincar, né, pegar um valor de um outro campo, concatenar com outro, mostrar aqui, dá pra fazer várias coisas legais. Então, o que eu tenho que corrigir aqui nesse caso, né? Eu tenho que trocar o field name para colocar aqui. Qual que é o field name, Ronan? É o título? Bom, vamos tentar, só para vocês verem o que vai acontecer. Será que é título? Vamos lá. Vou trocar aqui, ó, título, tudo bem? Título. E vou colocar visualizar. Opa, ainda tá em branco ali o título, acho que não funcionou. Por quê? O field name aqui, apesar de estar escrito título aqui, né, não é verdade, tá? Como assim, Ronel? Eu vou salvar para deixar esse código salvo aqui na coluna título. E aqui no título, né, se eu venho em configuração da coluna aqui, sendo mais claro ainda, né, vindo aqui, ó, na engrenagem e vim aqui em configuração da lista, ele vai mostrar para mim todas as colunas, certo? Ó, quando eu vejo qual é a coluna título e clico nela, aqui em cima a gente vai ver que na verdade o campo se chama title, né? Tá traduzido. Então, se eu renomeio uma coluna, se eu altero uma coluna e ela continua existindo, ela vai manter também o seu primeiro nome. Então, tome cuidado, né? Pegue sempre aqui aonde? Nesta URL, entra na coluna, pega aqui na URL, aquele ali é o field name verdadeiro, tá? Então essa dica aqui é muito útil também para quem usa Automate e Power Apps, porque
isso aqui também causa problemas aí. Então, não se esqueça, qual que é o field name? É o que tá aqui na URL, o Ronan te ensinou, tudo bem? Então, voltando aqui, agora eu vou vir aqui de novo em formatação e vamos usar, né, em vez de título, o nosso title, que é o nome correto dessa coluna. Vou clicar em visualizar e ali está. Vou salvar e vamos testar isso aqui, né? Como que é? O que era para acontecer, ó? Quando eu passo o mouse, olha só, posso alterar por aqui sem ter que abrir esse item para ter que alterar ele, ou seja, uma edição, uma coluna da lista, né? Uma edição personalizada para que funcione dessa maneira. Perceba que no Notify nada acontece, no Status nada acontece. Por quê? Porque a formatação é na coluna, tudo bem? Mas dá para ir muito mais longe. Isso aqui é uma formatação simples, por isso que eu gostaria de ter mostrado primeiro, para vocês já entenderem, putz, é para isso, é para eu conseguir ter esse resultado. Mas aí dá para ir muito longe, tá? Por exemplo, eu posso criar um botão que quando eu aperto, ele coloca um valor. Então eu podia ter uma coluna aqui, que quando eu clico, coloca o dia de hoje, por exemplo, né? Parece bobo, mas vamos supor que toda vez que eu vá marcar que algo aconteceu, eu tenho que colocar a data. Então, para eu não ter que entrar no item, selecionar a data de hoje, eu posso colocar um botão que o usuário entra, clica, coloca a data de hoje. É um exemplo aqui, tá? Você poderia colocar outros valores além da data de hoje. Esse exemplo que eu tô até falando tem aqui de como colocar valores, né? Mas não somente isso, é bom deixar claro que tem vários outros aqui, né? Inclusive um que eu vou deixar numa aula separada, que é como colocar um botão do Flow. Porque como tem uns passos a mais, eu quero fazer uma outra aula para deixar aqui no canal separadinho, tudo bem? Então o que eu quero fazer a mais nessa aula? Eu quero mostrar para vocês que um legal também seria colocar um Custom Card para vocês verem, mas o que eu quero colocar é um botão útil, né? Não somente visual, então um botão que eu possa alterar o valor. Deixa eu pegar aqui, ó. É algo até relativamente novo, tá? O Custom Row Action com Set Value. Então, Custom Row Action, tá? É uma ação que eu posso colocar na formatação. Eu posso falar o seguinte, eu quero que essa linha tenha uma... Quero criar um botão, quero criar algo com uma ação diferente. E eu posso criar aqui justamente, né, usando a ação Set Value. Então, eu posso falar o seguinte, quando eu apertar esse botão aqui nessa coluna, faça alguma coisa, como por exemplo, Set Value. É parecido inclusive lá com lançar o fluxo, tá? Que eu consigo usar justamente, ó, Custom Row Action, tá? Sei que eu tô entrando nesse tema, que eu falei que ia pôr em outro vídeo, mas é só para vocês entenderem que eu posso criar uma ação diferente para aquela linha, uma ação diferente para aquela coluna. Então, vou até copiar isso tudo aqui, ó, e vou tentar eu mesmo criar alguma coisa aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, vou criar uma coluna nova de data, por exemplo, para tentar jogar a hora aqui. Aliás, vou criar uma de texto primeiro, tá? Para deixar um pouco mais claro isso que eu tô querendo fazer. Então, ó, teste 1, beleza? Ó, teste underline 1. Na teste 1, eu vou vir aqui, configuração da coluna e vou vir em formatar novamente. Vamos abrir aqui um modo avançado. E no modo avançado eu vou meio que colar esse texto. Mas eu quero fazer algo diferente. Primeira coisa, qual que é o conteúdo que eu quero mostrar no teste 1, certo? TXT Content, qual que é o conteúdo? Eu quero mostrar o próprio conteúdo do campo. Qual que é o campo? Nesse caso, é teste 1, tudo bem? Então, ó, teste 1. Custom Row Action, ou seja, eu estou criando uma ação customizada para essa coluna. O que eu quero fazer com a ação? Eu quero setar o valor desse próprio campo. E aí, olha só o que ele me coloca aqui. Diferente do que eu tinha proposto aqui, que é um pouco mais fácil, esse exemplo tá mudando 3 campos, galera. Campo 1, campo 2 e campo 3. Então, o exemplo lá da documentação, quando ele aperta um botão, ele tá alterando 3 colunas e uma delas de forma condicional. Tá vendo? Se o status for completed, coloca sim, se não, coloca não. No nosso caso, eu quero ser até mais tranquilo. Eu quero mudar só o campo atual que eu estou, que no meu caso, né? Ó, vou até colocar aqui, é o campo teste 1. Para qual valor? Sei lá, vou colocar aqui, ó, banana, tá? Por quê? Para mostrar para vocês o seguinte, que eu tô criando uma ação customizada de colocar o valor de banana no campo teste 1, tudo bem? Então, vou até apagar esses campos aqui, porque nem existe na minha lista, tudo bem? E é isso, quando eu apertar esse botão, eu quero colocar o valor banana. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Salvar, isso já está funcionando, tá? Então, como que eu vou testar? Bom, basta eu clicar no objeto, né? Basta eu clicar na coluna, porque quando eu clicar, ele vai fazer uma ação nova, essa ação de setar valor,
vai colocar na coluna teste 1 o valor de banana. Então, quando eu clicar aqui, ó, vou clicar, colocou banana ali para mim. Quando eu clicar aqui também. Então, inclusive, né, eu podia alterar outro campo, tá? E dá para ir muito mais longe aqui, galera. Tô dando um exemplo básico, tá? Mas, por exemplo, aqui tá reembolsado, né? Mas eu poderia mudar o status de reembolsado para, sei lá, cancelado, por exemplo, tudo bem? Só para mostrar que dá para alterar o valor das outras colunas. Então, eu venho aqui e coloco que além de trocar o teste 1 para banana, eu quero trocar o reembolsado para a palavra cancelado. E daí dá para entrar com fórmulas aqui, né? E tudo mais. Então, ó, salvar, quando eu clicar aqui, ó, vamos ver, ó. Ah, não é reembolsado, né? É o nome da coluna é status. Eu escrevi errado. Status. Agora sim, quando eu salvar e clicar, né, ó, ele vai trocar para cancelado a coluna ao lado, né? Então, eu tô trocando os valores através de uma ação customizada num clique aqui. Dá para melhorar, né? Porque posso colocar, tipo, um link, né? Posso colocar de uma forma diferente, mudar a formatação para mostrar que aquilo é um botão e tudo mais. Como que eu faria isso, né? O que está escrito aqui sobre o teste 1, tá? É justamente sobre o elemento. Então, aqui tá element type div. Se eu trocar isso aqui é um HTML div para button, né? Eu vou transformar essa célula em um botão, por exemplo, ó, salvar. Tá vendo? Virou um botão, não tá formatado, bonitinho, né? Mas ele virou um botão, tá vendo? Deixou de ser um campo div de texto ali, né? Pra virar um campo de botão. E aí eu posso ir brincando de formatar aqui, procurando na internet, né? Formatação de botão para SharePoint lista. E colocando aqui, e se eu não quiser eu não salvo, né? Vou visualizando e não salva se você achar que não tá bom e tudo mais. Então eu posso vir aqui, tá? E como eu já criei aqui o tipo dele, Custom Row Action, eu entro aqui com Style e entro justamente com Style CSS para esse botão. E eu consigo justamente deixar ele mais bonitinho, deixar ele com outra cor, tá? Vou criar algo bem tranquilo aqui, só para não também ficar focando muito nisso. Mas eu posso colocar aqui uma border, por exemplo. Acho que eu tenho que colocar assim, na verdade, tá? 2 pixels... solid. E aí eu vou colocar um background color aqui, ó, background color. E aqui no background color, tá, galera, eu tô colocando uma cor de fundo para esse botão. Né? Tudo aqui no JSON eu posso usar o valor dos outros campos. Então eu posso escrever assim, ó, tipo, por exemplo, se for cancelado eu vou colocar vermelho, se não for cancelado eu vou colocar azul aqui no background. Então eu venho aqui e entro com uma fórmula do SharePoint, que ele vai aceitar aqui. Então eu coloco assim, ó, igual. Tem que colocar já dentro do texto, tá? Então, essa fórmula que eu tô criando aqui, esse igual com a fórmula, funciona em qualquer tipo de valor. Tanto colocando aqui, entende? Então, isso aqui, o que vai retornar disso aqui, pode ser colocado em outros lugares. Então, esse tipo de fórmula de condição, se esse campo for igual a isso, coloque isso. Se não, coloca essa cor, se não, coloca esse formato. Aí você vai criando aqui. Então, eu posso colocar aqui, se o campo... e ele sabe que é campo, né? Colocando aqui o cifrão status for igual a como é que eu coloquei aqui? Cancelado, ó. Cancelado. Eu vou colocar aqui uma cor. Deixa eu até pegar aqui uma cor que eu tenho. Beleza, ó. Vai ser essa cor. Se não, vai ser essa outra cor. Deixa eu pegar aqui, calma aí. Beleza? Então, basicamente, e isso que eu tô montando aqui do background color, vocês perceberam, ó? Eu tô falando o seguinte, se na coluna do lado, né, for tal valor, coloque isso, se não, coloque aquilo. Então, essas condições dá para ser utilizada aí com os campos do item, né? Então, isso é muito legal. Vou colocar em visualizar, e aqui está, né, ó, colocou a minha borda e trocou as cores de acordo com os campos ao lado. Então, eu dei um exemplo de cor aqui, tá? Quero frisar muito isso, mas você pode usar para o valor. Por exemplo, em vez de se for cancelado, eu quero colocar banana. Se for reembolsado, eu quero colocar maçã. Entendeu? Então, quero apertar um botão e se aqui estiver
reembolsado, eu quero colocar a data de hoje. Se estiver cancelado, eu quero não colocar data nenhuma. E assim por diante. E aí você vai brincando e aprendendo mais aqui sobre essas formatações, tá? Mas eu queria mostrar como funciona. Eu acho que deu para entender a ideia. Também a gente criou dois tipos aqui, né? Tanto a edição, usando o exemplo, já brincamos além, né? Esse aqui, por exemplo, isso que a gente fez aqui, a gente criou juntos agora. Peguei um exemplo meio que base, mas alterei completamente, né? Mudei aqui para botão, mudei aqui para alterar outros campos, alteramos as cores, colocamos uma cor condicional. Então aqui você vai brincando aí e tenho certeza que vai ser muito útil aí no seu dia a dia essa novidade aqui para vocês. Essa parte de Custom Row Action com o Set Value, que a gente brincou de alterar os valores e tudo mais, é algo novo, então é legal. Você pode utilizar aí no seu dia a dia para impressionar aí, quem sabe, a sua equipe, seu time aí, tudo bem? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo a palavra morango para eu saber que você assistiu aqui até o final. E vire membro do canal se possível, nos apoie aí, ou venha ser aluno dos nossos cursos, da nossa comunidade, o link tá aqui na descrição. Dessa forma você apoia aqui o canal a continuar vivo e a gente continuar trazendo conteúdos gratuitos aqui para todo mundo. Beleza? Siga no Instagram, @Ronavico, o link também tá aqui na descrição. E a gente se vê em uma próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve!